Olá você, tudo bem? Uma vez mais, é com imensa alegria que estendo a você a nossa saudação pela sua decisão e alegria para mim poder compartilhar esse momento com você e a sua família. E a você que está aqui com a gente, a despeito das limitações, um grupo bem menor, sejam todos muito bem-vindos e uma alegria para mim poder estar aqui com vocês nessa comunidade, a Nova Semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Você que está em casa, nos acompanhando, é daqui, desse local, dessas instalações que nós gravamos o programa Viva, uma experiência real, que é transmitido pela TV Novo Tempo, para todo o país e também aos países de fala portuguesa na África. Então, a você, telespectador, o meu agradecimento e obrigado pela oportunidade de estar com você aí no seu lar uma vez mais. Como eu sempre gosto de pensar e dizer, eu acredito que você hoje está sintonizado não é por acaso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito à sua vida e eu sinceramente espero que aquilo que você vai ouvir hoje seja exatamente o que você precisa para esse momento. Para esse momento. Através das tempestades. Esse é o título da atual série de mensagens que hoje chega à sua metade. 4 mensagens, hoje a quarta delas. E durante esses últimos encontros nós temos aí juntos aprendido a como desenvolver a resiliência e a esperança necessária para nós superarmos circunstâncias que fogem completamente do controle humano. De maneira direta e oficial, dia 11 de março, 2020. 11 de março, 2020. Nesse dia, a Organização Mundial de Saúde admitiu que algo terrível estava acontecendo no nosso planeta. Nessa data, foi declarado de maneira oficial que o surto com o novo coronavírus havia se transformado e, de fato, uma pandemia global, à medida que ele continuava se alastrando como fogo numa plantação por todo o mundo, sem controle. Eu mencionei para vocês, no início dessa série, de que esse dia é marcante porque foi o dia que eu tentei embarcar com a família aqui para o Brasil e do aeroporto voltamos para casa. E os acontecimentos que se seguiram nos últimos 18 meses, ano e meio. Cada um de nós aqui tem uma história para contar, na realidade, muitas delas, nitidamente na nossa mente. Situações que vivemos. E até hoje nós sofremos de uma forma ou outra as consequências da pandemia causada pela Covid-19. No entanto, quando nós olhamos para a história humana, a gente facilmente encontra outros acontecimentos históricos, que de maneira forte também foram tempestades que o ser humano enfrentou no passado. Essa não foi a primeira pandemia, houveram outras. Guerras mundiais no século XX, 2 delas. Ataques terroristas, com certeza você se recorda onde você estava. Crises financeiras a gente passou no passado e tem vivido hoje. Polarização política em diversas partes do mundo. Tempestades, diversas outras tempestades. Mas nesse exato momento ainda a gente vive as consequências dessa pandemia. Dessa tempestade que trouxe aí mudanças permanentes na nossa vida. E a pergunta que eu tenho feito a cada momento que estamos juntos é a mesma. Terá sido essa a última? Terá sido essa a última tempestade? Será que a pandemia da Covid-19 foi a última tempestade que nós vamos enfrentar como seres humanos? Quem dera pudéssemos dizer com convicção que sim, essa foi a última. Mas a realidade é bem diferente. Segundo aquilo que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, outras tempestades virão. Outras tempestades virão. E o apóstolo Paulo, ele afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se nós, de maneira tão direta, recebemos a instrução aqui na Palavra de Deus, que nos últimos momentos, tempos difíceis virão, eu pergunto a vocês, que tipo de preparo necessitamos ter
para enfrentar esses momentos, para enfrentar de maneira direta as tempestades que virão. Se nós sabemos que momentos difíceis virão, nós precisamos de preparo. E é por essa razão que estamos aqui dispostos a aprender a como superar algumas das barreiras que impedem esse desenvolvimento, o desenvolvimento de resiliência, o desenvolvimento de esperança em nosso coração. E é com esse intuito que a primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre os problemas relacionados com a distração. O subproduto da distração, mencionei a vocês aqui, a ansiedade, a preocupação. E como nós podemos fazer escolhas apropriadas e focadas naquilo que é importante, de fato, na nossa vida. Aquilo que necessitamos. Na sequência, nós falamos sobre a importância do uso adequado do tempo. Que nada mais é, como aqui nós vimos, segundo a Bíblia, e aquilo que desenvolvemos, ao você cuidar do tempo que você tem, esse dom precioso, você está cuidando da sua vida, da sua existência. E na última mensagem nós falamos sobre como lidar com outro dom, outro presente que Deus nos dá, nossos recursos financeiros. Como é que a gente vive com paz interior, utilizando as orientações que Deus nos dá sobre finanças em nossa vida. Nós vamos a mais uma barreira, ao tema de hoje, que de certa forma impede o nosso crescimento na busca por essa resiliência, por essa esperança que tanto necessitamos. É a apreensão, a inquietude, causada por uma palavrinha pequena, que tem um profundo impacto em nossa vida. Medo. Medo. Queridos, uma vida dominada pelo medo leva um ser humano ao total desespero. Medo. E, infelizmente, essa tem sido uma das consequências da pandemia da Covid-19. O medo causado por tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor. Muitos têm enfrentado desafios, e alguns entre nós, com alto nível de estresse, causado pelas emoções do momento. Estresse causado pela pandemia que tem acometido adultos, crianças. Ações de ação pública hoje nós somos forçados a implementar. Um exemplo apenas, o distanciamento social. E a razão pela qual estamos hoje aqui de uma maneira limitada, né? Cada um separadinho, com a sua máscara, para nos proteger, para evitar a disseminação da Covid, reduzir o contágio. Só que essa mesma decisão de fazer o distanciamento social, ela causou solidão, ela causou isolamento, e isso aumentou o estresse em muitas pessoas. A ansiedade, medo. E aprender a lidar com esse tipo de estresse de maneira saudável faz com que você e aqueles a quem você ama, de certa forma, e as pessoas ali ao seu redor, conforme você começa a melhor lidar com essa situação, você se torna mais resiliente, mais capaz e mais forte para enfrentar situações adversas. Alguns dos resultados e, na realidade, consequências do estresse causado pela pandemia e subprodutos desse processo, outras fontes aí de ansiedade, têm sido e são de maneira direta os sentimentos de medo, raiva, tristeza, preocupação. Alguns sentem dormência, frustração. Conheço pessoas que tiveram mudanças profundas no seu apetite, a energia física, desejos, os interesses. Muitos com tremenda dificuldade para poder se concentrar, alguns com dificuldade de poder tomar decisões. Quantos de nós com dificuldade para dormir, para poder descansar? E eu pelo menos, eu não sou ninguém quando não consigo descansar. Não preciso de muitas horas. Com 6, 7 horas eu estou bem. Mas se eu não tiver as 6 horinhas de descanso, a coisa complica. Muitos não conseguem descansar. Outros têm reações físicas. Dor de cabeça, dor no corpo, dor no estômago, problemas de pele. Muitos tiveram piora em sua saúde. Questões crônicas. Infelizmente, muitos aí, na busca por um refúgio, quem sabe, do estresse, começaram a consumir substâncias tóxicas assim, álcool,
tabaco, outras substâncias nocivas. E um grupo que muito provavelmente tenha sido aquele que mais enfrentou estresse, tem sido os profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, principalmente nos primeiros meses da pandemia, lidando com pessoas infectadas pelo vírus. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento um testemunho curtinho que eu encontrei de uma enfermeira trabalhando no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O nome dela é Joana Buendia. Eu ouço só o que ela diz. Para ser honesta, eu estou apavorada pela minha vida. Quer dizer, a vida é realmente inesperada. Porém, na minha profissão, nós fizemos uma promessa de que temos que ser fortes. Temos que cuidar dos nossos pacientes de qualquer maneira. E eu estou mantendo essa promessa. É o nosso trabalho. No dia anterior que ela disse isso, ela perdeu a tia dela, exatamente no hospital que ela trabalhava. Eu tenho uma amiga, na verdade casada com um grande amigo que eu tenho, que ela também é enfermeira de UTI. E esse meu amigo me ligou um dia muito preocupado, dizendo, citou o nome da esposa, ela chegou hoje do hospital, em frangalhos, caiu no sofá, começou a chorar, e ela não para de chorar, porque ela vê a morte todos os dias. Todos os dias, vendo alguém morrer diante de si. E alguns dias, múltiplas mortes. Vocês sabem que minha esposa é enfermeira, né? A Nereida enfermeira, ela não trabalha numa UTI, mas trabalha num hospital. E no hospital que a Nereida trabalha, um andar inteiro foi isolado para os pacientes de Covid. Bem em cima do andar que ela trabalha. Ela trabalha na maternidade. Mas houveram momentos que mães com Covid foram admitidas no hospital. E partos não são feitos no andar de Covid, é feito na maternidade. Então, todo o estresse de todo o corpo ali do hospital, pelo menos da unidade dela, colocando toda aquela roupa, aquela parafernália. E pensam vocês que Estados Unidos, que eles tinham máscara para poder ficar trocando a cada momento? Não. Não tinham sequer máscaras disponíveis. Você recebia uma e ficava com aquela máscara o dia inteiro trabalhando. Teve um momento que a Nereida veio para casa com aqueles shields, aqueles capacetes, né, para proteção. Tadinha, ela chegava... Pessoal, estou falando num momento que sequer se falava sobre vacinas. Não tinha o que fazer. Você vai dizer, eu não vou trabalhar? Nereida chegava em casa. Eu abria a porta da garagem para ela. Ela entrava na lavanderia, tirava a roupa, fazia uma toalha para ela, subia todo o ritual para poder tomar banho e evitar, quem sabe, trazer alguma coisa para a família. Que estresse, queridos. Somente quem tem um profissional de saúde em casa sabe o que eu estou falando. Hoje há inúmeras recomendações de organizações de saúde sobre as maneiras práticas de você lidar com esse estresse. Esse estresse real. Real. E eu queria compartilhar com vocês que estão aqui e você que está em casa algumas das recomendações do CDC, que é o CDC, Center for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos. Eu achei interessantíssimo, é curtinho, quero compartilhar com você. Ouça com atenção. Como lidar com o estresse, ou pelo menos tentar, de certa forma, evitar o sofrimento nesse momento. A primeira recomendação deles é o seguinte: dê um tempo. Dá um tempo no hábito de ficar assistindo, lendo ou engolindo notícias sobre a pandemia. Tem gente que não faz mais nada do que ficar o tempo inteiro com o celular vendo o que está acontecendo, e isso tem causado, queridos, um nível de estresse ainda maior. Estar bem informado é importante. Obviamente, hoje as notícias são diferentes, mas é importante evitar as notícias que sejam estressantes.
tentar limitar, quem sabe, uma vez por dia apenas, desconectar-se do celular, do computador e dar um tempinho. Muita notícia ruim. Segunda orientação que eles dão é cuide do seu corpo. Interessante, eles dizem aqui para a importância da respiração, fazer as refeições saudáveis, exercício, dormir adequadamente, evitar o uso de substâncias nocivas, álcool, tabaco, drogas, continuar com essas medidas de prevenção, como vacinas, exames de câncer, as normais, e a recomendação que eles fazem, cuide do seu corpo, é vacine-se com uma das vacinas da Covid, quando estiver disponível a você. Eu não vou dizer aqui para você se vacinar, mas vou dizer o seguinte, lá em casa eu, a minha esposa, a Isabela, o Nicolas e a Gabriela, a família inteira está completamente vacinada. Eu fiz a minha segunda dose no mês de abril, meses atrás. Não me arrependo e farei quantas vezes se eu tiver a possibilidade. Mas não essa loucura de precisar de 3, 4, 5 doses. Não precisa, né? Segue a orientação certinha do fabricante da vacina. Cuide do seu corpo. Outra recomendação é você ter um momento para relaxar. Arranje um tempo para relaxar. Fazer outras atividades que você gosta. Desfrutar, por exemplo, da natureza. Uma outra recomendação é conecte-se com outras pessoas. Conversar com pessoas que você tem apreciação. Pessoas que você confia para você compartilhar suas preocupações. E ouça só a última recomendação dessa organização, que basicamente é a principal nos Estados Unidos. Eles dizem o seguinte: conecte-se com a sua comunidade ou organizações religiosas. Enquanto essas medidas de distanciamento social estiverem em vigor, tente conectar-se com pessoas, comunidades. Obviamente, respeitando o distanciamento social ou através do meio online, virtual, e também com organizações religiosas. Eu achei interessantíssima essa sugestão da importância da comunidade e da dimensão espiritual. Queridos, a intenção do nosso Criador é que sempre nós vivêssemos libertos do medo. Em outras palavras, Deus nos criou para que vivêssemos em paz. Do primeiro ao último livro da Bíblia, nós encontramos essa ênfase, um desejo de Deus que nós tivéssemos paz. Uma das mais belas bênçãos que encontramos na palavra de Deus, nós encontramos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Paz é o antídoto ao medo. E é por isso que Jesus Cristo apresenta para todos aqueles que decidem segui-lo, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês percebem? Ele diz: eu dou para vocês a minha paz. Não tenham medo. Portanto, de acordo com aquilo que nós encontramos na Bíblia e a orientação de Jesus Cristo a nós, a melhor maneira de você vencer o medo é tendo paz. A paz que ele coloca à disposição de cada um de nós. E de maneira semelhante, o apóstolo Paulo ele também aborda esse assunto, que é importante a nós seres humanos, e ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E ouçam com atenção, ele diz: e a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O conselho de Deus é: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Na verdade, o medo é a principal barreira que nos impede de viver com paz. O medo, ele debilita. O medo, ele causa tremendos problemas em nossa vida. E não importa quanto você consegue se livrar das suas distrações, ou quanto você consegue colocar de lado na agenda do seu dia, ou quanto você consegue reestruturar sua vida financeira, quando o medo prende, é quase impossível viver uma vida de realização pessoal. Na verdade, durante epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior do que o número de pessoas afetadas pela infecção. Repito, o efeito mental nas pessoas numa pandemia é maior do que o efeito da pandemia por si só. Tragédias anteriores mostraram que as implicações para a saúde mental duram mais
do que as consequências do vírus em si. O impacto da pandemia. Os impactos aí nas mais diversas dimensões que enfrentamos como seres humanos, inclusive o aspecto econômico. Obviamente, alguns dos problemas são incalculáveis, mas mentalmente nós temos um preço muito alto a pagar. Lá fora, queridos, existem hoje milhares, se não milhões de pessoas que sofrem as consequências emocionais da pandemia, muitas vezes sem saber como encontrar solução por medo e apreensão. Só que a pandemia não é a única razão para o medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. E para vocês que estão aqui, você que está em casa, eu pergunto, você tem medo do quê? De quê? De que você tem medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? Eu preparei aqui uma lista rapidinha de algumas das razões que causam temor em nossa mente, especificamente. E são 10 as principais razões. Rapidamente eu vou cobri-las, para que você possa ter uma ideia do que realmente causa medo. Um é medo da inadequação, de nós não estarmos ali adequados a uma situação. Uma outra razão é medo da incerteza. Pessoas têm medo, quando se sentem inseguros, têm medo. Medo do fracasso é uma outra razão que leva as pessoas a ter esse sentimento. Medo da rejeição, medo de perder algo, medo de mudanças, medo de perder controle, medo de ser julgado por outras pessoas, medo de que algo ruim aconteça e medo de se machucar. Situações que causam medo em nossa mente. Que viver dominados pelo medo significa que você não sente paz aqui dentro. Só que antes de avançar, eu queria que você permitisse que eu pudesse abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho mais sobre outra questão importante sobre o medo. Na verdade, existem 2 tipos de medo. Existem 2 tipos de temor. Existe o medo construtivo, que é aquilo que a gente pode dizer que é o tal do medo positivo, que é o medo que nos ajuda a sobreviver. Esse é o tipo de medo que nos ensina a respeitar limites. Ele é natural em nós. Quando você tem um perigo, você sente medo porque é um sentimento de sobrevivência. E alguns desses temores é bom você dar atenção para ele. A gente, por exemplo, ensina a criança, nossos filhos, a colocar a mão no fogo. É o medo que ajuda, por exemplo, a você colocar cinto de segurança. Medo do acidente. E assim por diante. Anos atrás, na realidade, 2 anos atrás, eu tive uma experiência tão tola. Eu tenho um pavor de altura. Pavor, né? Para mim, subir numa escada já é uma coisa meio complicada. E aí um amigo foi visitar a gente. Que lindo, vamos para Chicago, vamos. E aí o estúpido aqui. Sabe aquele negócio que eles fizeram aqui em São Paulo? Eu vi que eles fazem uma plataforma de acrílico para fora do prédio, assim. E isso é no prédio mais alto de Chicago, que é meio aterrorizante aquele negócio. E eu falei, eu vou com vocês. Para mim entrar teve que ser de ré, né? Para mim não olhar para fora, porque quando eu olho eu travo. E eu fiz a besteira de dar uma olhadinha para baixo, pessoal, e para me tirar da caixinha depois, né? E eu me paralisa totalmente. Medo, eu tenho medo de altura. Mas eu acho que é um medo bacana, eu acho bacana. Esses dias eu estava no hotel e eu estava no 13º andar, já não gosto nem de chegar perto. É uma sensação só de olhar me dá um... Aí eu vi um cidadão no prédio da frente, bem no topo do edifício, trabalhando numas antenas, né? Falei, Senhor, obrigado que o Senhor me chamou para ser pastor e não consertador de antena em cima de prédio, porque eu ia morrer de fome. Pavor. Queridos, existem situações de medo que são legítimas e a gente tem que dar atenção para elas. Do ponto de vista espiritual, nós temos, na realidade, que ter nossos olhos no futuro, numa nova experiência que Deus tem preparado para nós. E é por essa razão que Jesus Cristo diz a cada um de nós: não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o seu corpo. O medo construtivo nos ajuda a viver de maneira alerta, com uma perspectiva, aquilo que Deus tem em mente a nós, ao futuro, focados na eternidade. E se nós queremos viver uma vida de resiliência, uma vida de esperança, como eu tenho mencionado, nós temos que estar cientes, na realidade, de um segundo tipo de medo, que é o medo destrutivo. Esse é o medo que nos paralisa e nos deixa absolutamente estagnados. A gente não consegue avançar. Esse é o medo que eu chamo de medo negativo. É o medo que exagera a situação. É aquele medo que não permite que a gente tenha noção da realidade. É o sentimento crônico de pânico e angústia.
Esse medo, ele segura a nossa vida, trava a nossa existência. E não, ele nos ilude na realidade a crer que tudo aquilo que vai além da razão no nosso mundo é perigoso, é irracional. Esse medo, ele tira a alegria da vida humana. A gente olha para o futuro paralisado, com apreensão, sem expectativa alguma, pessimismo. E a história humana cristã está repleta de pessoas que tiveram que dizer não para esse medo, porque a circunstância é que causa esse tipo de sentimento. Imagine comigo se, por exemplo, na história brasileira, uma pessoa que teve uma certa importância naquilo que aconteceu no nosso país, Tiradentes, se ele tivesse medo naquele momento ali de dirigir um dos principais movimentos de independência no nosso país, porque ele foi lutando ali contra o que acontecia, o controle da colônia. Imagina se ele tivesse preocupação com a imagem dele, medo. Não teria dado ali a oportunidade para a liberação que aconteceu naquele momento. Martin Luther King. Imagine se ele tivesse medo de falar sobre o problema do racismo, o problema da segregação nos Estados Unidos. A desgraça que as pessoas viviam naquele momento por desigualdade civil. Problema entre brancos e negros. Imagine se Madre Teresa de Calcutá tivesse medo. Medo, receio de defender os direitos civis ali de pessoas que sequer tinham dignidade para morrer na Índia. Se ela tivesse preocupada com o conforto dela. Imagine se pessoas como Nelson Mandela também tivessem medo de colocar diante do mundo a perversidade, a crueldade do apartheid. Nunca teria sido capaz de trazer uma mudança completa naquele país, África do Sul. Pouco tempo atrás eu assisti um documentário que eu fiquei boquiaberto. Que menina extraordinária. Eu recomendo, se você não tem oportunidade, de assista. A história de Malala Yousafzai. Extraordinária a história dessa menina, que ali ela de maneira direta tomou a decisão de mostrar sua preocupação com outras milhares de meninas que não tinham no seu país futuro algum de educação. E ela foi a mais jovem pessoa a receber o Nobel da Paz. Mas ela foi ameaçada pelo Talibã. Tentaram matá-la. Na verdade, ela sofreu um atentado. História extraordinária. Essas pessoas, vocês acham que elas não tiveram medo? Ameaçadas de morte. Ameaçadas pelas circunstâncias, mas elas souberam dizer não ao medo. Portanto, tem um medo positivo, que é construtivo a nós, mas tem um medo negativo. E esse medo negativo nós precisamos aprender a vencê-lo se nós buscamos ter resiliência e esperança. A gente tem que aprender a lidar com esse medo tóxico e a como eliminá-lo da nossa vida. E no Antigo Testamento, mais precisamente no livro dos Salmos, nós encontramos uma extraordinária promessa. Uma promessa centrada naquela que é a ordem divina que mais se repete na Bíblia. Sabe qual é ela? 366 vezes nós encontramos a promessa de Deus na Bíblia. Nós: não tenha medo. Não temas. E ela se repete no Salmo 34:4. Quando Davi aqui diz: procurei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo medo que havia no meu coração. Deus tem o poder de tirar o medo do nosso coração. E esse medo é esse medo tóxico, esse medo destrutivo. E eu pergunto a você, por que será que tantas vezes nós encontramos aqui na palavra de Deus essa afirmação, essa promessa, Deus dizendo: filho, não tem medo não. Filha, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Por quê? Há um alto preço que nós pagamos quando nós permitimos que esse receio, esse medo nos guie e nos dirija. E uma realidade que se torna impossível na nossa vida não há como desenvolver resiliência, esperança, se nós somos dominados pelo medo. E eu queria nesse momento também, de maneira rápida, aqui mencionar para vocês alguns dos preços que nós pagamos por permitir que o medo nos domine. Terríveis resultados. Pelo menos 4 áreas da nossa vida, resultados do medo. O primeiro deles é que ele impede nosso crescimento. O primeiro resultado vem direto dessa atitude de ser dominado pelo medo. A gente experimenta estagnação, a gente fica paralisado, não consegue crescer.
O medo impede o nosso crescimento nas mais diversas áreas, nas dimensões da nossa existência. O medo nos leva a perder oportunidades na vida. Conheço tristes histórias, pessoas próximas a mim que decidiram não aproveitar a oportunidade que surgia por medo. Por medo. O medo de fazer aquilo que você sempre sonhou. Vocês que estão aqui, você que está em casa, você se lembra de algo que você sonhava, você buscava, mas o medo não permitiu que você desse aquele passo, que você alcançasse o objetivo? O medo impede o nosso crescimento. O nosso crescimento. Finalmente eu consegui agora lá em casa um carro que eu não tenho mais essa dificuldade que eu vou mencionar para vocês. Quantas vezes eu dirijo com o freio de mão puxado? O carro da Nereida agora é aquele que ela deixou ligado, contei para vocês, né? Mensagens atrás. Ele, quando você liga, ele desliga automaticamente o freio de mão. Então eu já não consigo quebrar o carro, né? O freio. Mas cansei de pegar o carro, nunca lembro de freio de mão e saio andando. O carro fica meio xoxinho, né? Fica meio preso assim, né? Já passou por essa situação? O carro não anda, quando você, freio de mão, que legal. Você vai e solta, né? O carro começa a andar. O medo é igualzinho na nossa vida. Ele segura, ele trava. Você quer avançar? Tem uma coisa que o medo faz isso. O medo faz isso. Ele não permite que você chegue no seu potencial, no degrau mais alto. Não permite que você alcance o potencial que Deus sonha que você alcance. Impede seu crescimento. Anula a sua eficácia. É como um freio de mão na sua vida. Eu queria que você ouvisse com atenção o que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo logo após a sua morte. No primeiro domingo, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Os discípulos se trancaram dentro da casa, medo, diz o texto bíblico, medo, medo. E quando nós vivemos a experiência que eles viviam aqui trancados, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Eles tinham uma missão diante de si. Jesus Cristo já tinha ressuscitado, eles trancadinhos ali morrendo de medo. Presos pelo medo. E tem uma pergunta interessante aqui, que geralmente quando uma porta, eles estavam trancados, diz o texto, né? Quando uma porta está trancada de dentro para fora ou de fora para dentro? Geralmente é de dentro. Você que tranca. E se é que você que tranca, é você que tem a chave. O medo faz isso, faz com que você feche a porta da sua vida. O medo é uma autoprisão, você se prende. As portas não são fechadas do lado de fora, do lado de dentro. É quando você aceita uma sugestão, quando você aceita uma situação, quando você permite que uma influência externa afete a sua mente. E dessa forma o medo impede o seu crescimento. Uma vida de estagnação, uma vida de um potencial não alcançado, é um dos preços altos que nós pagamos por viver com medo. Mas tem um segundo preço que nós pagamos também. Diminui nosso nível de satisfação. Ouça com atenção que o sábio Salomão afirma nos seus provérbios: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade, o medo sempre traz essa frustração ao nosso coração. E assim a gente não consegue viver com alegria, felicidade. Não sei se vocês já sentiram alguma vez assim, mas você fica girando de um lado para o outro na cama. Tenta dormir, não consegue. Não consegue encontrar solução para a ansiedade, para a preocupação. Isso destrói sua vida. Um grupo de pesquisadores, eles descobriram que a maioria das pessoas que se preocupam muito tem a tendência de ter uma capacidade extraordinária de imaginar coisas. E quando dá para essa pessoa que tem a capacidade de imaginar, e ele é bem criativo, usa a imaginação para coisas bem negativas. Na realidade, faz com que a coisa seja sempre maior do que essa. Conhece gente que fala assim, esse foi o pior dia da minha vida. E não percebe a gravidade de uma frase como essa. O pior dia da minha vida. Um exagerinho, né? Tudo para mim dá errado. Né? Meio exagerado tudo. Tem coisa que não é bem assim. Infelizmente, uma pequena frase como essa passa na mente das pessoas e alguns sempre... Mas e se? Esse se adora esse se. Mas e se eu bato o carro com as pessoas que não dirigem? Porque tem medo de sofrer um acidente. Mas e se eu bater o carro? Prefiro não dirigir. Mas e se eu errar naquele projeto? E se eu perder meu namorado? E se eu não for bom o suficiente? E se derem risada de mim? E se eles não gostarem de mim? Infelizmente, por causa desses e se's da vida, ficam presos e se tornam uma barreira e não conseguem viver satisfação. Quando você vive com medo, você perde a perspectiva correta da vida.
E essa força negativa vai diminuir o seu nível de satisfação. Medo e alegria são fundamentalmente, queridos, e a você que está em casa, incompatíveis. Por essa razão, dificilmente a gente vê alguém com medo e alegria ao mesmo tempo. O medo impede o crescimento, diminui nosso nível de satisfação, mas o medo também destrói nossos relacionamentos. Esse é um dos maiores problemas da humanidade. Porque esse foi o problema que nos leva lá ao início da nossa vida de afastamento do Criador. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, no livro das Origens, nós encontramos a reação dos nossos primeiros pais quando foram ali interpelados por Deus sobre a decisão de terem tomado um caminho contrário àquilo que o Criador havia orientado a eles. Veja com atenção o que nós encontramos no texto bíblico. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por isso, me escondi. Tão claro aqui, bem no comecinho da Bíblia. Me escondi. Adão disse para Deus: eu me escondi. Mas por que, meu filho, você se escondeu? Porque eu tive medo. O texto não tem como ser mais claro. Adão se escondeu por causa do medo. O medo leva a gente a buscar esconderijos. E a pandemia da Covid, queridos, levou a gente a usar essa coisinha aqui, ó. Não é verdade? Importante usar. Usem, todo mundo usando, né? Que bom. Bom exemplo. Eu estava no elevador do hotel e tem que entrar todo mundo com máscara, bem bonitinho, né? E aí, na realidade, não é para entrar duas pessoas juntas, né? Mas ninguém respeita o tal, né? Então eu estava no elevador, uma senhora entrou, a gente só pergunta: posso entrar? Eu falei: pode, se a senhora não tiver medo de mim, pode entrar, né? Ela entrou, ficou lá e ela começou a reclamar da máscara. Ah, eu não aguento mais usar essa máscara, né? Não dá mais para usar essa máscara. Eu disse para ela: quem sabe nós vamos ter que usar mais um tempinho, né? Só que tem um probleminha que às vezes a gente não para pensar. É que a gente, queridos, nós usamos há muito tempo outra máscara. Já faz um tempinho. O medo leva a gente a usar outra máscara. Quando a gente tem esse temor, essa ansiedade, afeta quem nós somos. E nós temos sequelas profundas na nossa personalidade. Na nossa personalidade. No mundo romano, que herdou aí parte dos princípios do teatro grego, havia uma prática normal de mais de 2.500 anos atrás. No momento que eles estavam no teatro, não haviam mulheres, só haviam atores homens. E para que pudesse fazer todos os papéis, inclusive os papéis femininos, eles construíam uma máscara de argila, colocavam uma varetinha ali e colocavam a máscara no rosto. E assim eles faziam os papéis, todos os papéis. E os latinos deram o nome para essa máscara de persona. Personare. Máscara. De onde vem a palavra personalidade. O medo nos leva, queridos, a não dizer que realmente nós estamos sentindo algo ou outro. Nos leva a fingir a ser quem nós não somos. O medo, ele, de certa forma, destrói nossa personalidade. E isso nos leva, sabe, a fazer o quê? Mentir. Muito provavelmente a maior barreira que nós enfrentamos como seres humanos em nosso relacionamento entre duas pessoas, no casamento, ou no namoro, ou em qualquer amizade, é medo. 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 Por que a gente tem medo de dizer para quem a gente ama quem de fato nós somos, né? E quantas pessoas vivem no relacionamento conjugal, ou namorados, ou noivos, e não, de fato, dizem para o outro quem são? Passam uma vida fingindo ser quem não são. O medo faz isso. Porque esse é o sentimento, mas se eu disser de fato quem eu sou, vai que a pessoa não gosta do que vai ouvir. E vai que não me quer mais. Então a gente começa a fingir. E se a gente tem esse receio, e se ninguém gostar de nós, eu estou perdido, né? Vou ficar sozinho o resto da vida? O medo nos leva a esconder dos outros quem somos. Isso destrói nossos relacionamentos. Pessoas que vivem com medo não sabem amar e não sabem o que é ser amado de maneira completa. Pessoas que vivem dirigidas pelo medo não conseguem fazer compromissos que duram, que perduram.
com outras pessoas. E o medo não permite que nós possamos deixar com que essa máscara caia. Quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi diversas vezes. Ai, pastor, eu não quero me machucar de novo. Pastor, escuta tanto isso. Ah, cansei, não quero me machucar de novo. Muita gente busca intimidade, busca amor, busca felicidade, mas não avança por causa do medo. Medo de se machucar, medo de se ferir, medo de cair de novo numa situação que foi tão triste no passado. Não consegue desenvolver relacionamentos significativos com a preocupação de se comprometer demais e no final ficar abandonado. Medo. O medo causa isso. E finalmente, o medo também, queridos, o preço triste e alto a pagar é que ele amplifica a nossa ansiedade. Esse é um outro custo altíssimo que precisamos pagar. No livro de Jó nós encontramos aquilo que temo me sobrevém e o receio que me acontece. Você já ouviu alguém dizer assim, eu estava com medo que isso ia acontecer? Já escutou, não? Kleber, eu estava com medo que isso ia acontecer. E adivinha só, batata, acontece. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa, por causa da nossa atitude, aparentemente a gente vai construindo uma situação exatamente para aquilo que a gente não quer, para que aconteça. A gente se coloca numa posição de fracasso pelas decisões que nós tomamos, pela nossa atitude. E a ansiedade tóxica e o medo destrutivo, eles vêm de maneira rapidinha. Porque aquilo que você, quem sabe, continuamente pensa, acontece. Dizia Gandhi isso. O que você pensa, passa a ser. O medo parece que atrai aquilo que a gente teme. Sabe aquele medo que você não quer ser que nem seus pais? Medo de doença. Tem gente que é tão... A mente fixa em doença, só pensa naquilo o tempo inteiro. E depois de anos, exatamente aquilo que era o medo é o que acontece na vida dele, porque constantemente vai se autossugerindo. Medo de envelhecer. Eu não quero envelhecer. Pensa todo dia. De repente, né? Medo, queridos, em outras coisas, o medo ele traz a nós situações que nos prejudicam, impede o nosso crescimento. O medo, de uma maneira direta, diminui o nosso nível de alegria e satisfação. Destrói nossos relacionamentos, amplifica a nossa ansiedade. E nos minutinhos que nos faltam antes de concluirmos, vem o aspecto mais importante. Pastor, não aguento mais escutar coisa ruim, né? Falou, só coisa ruim até agora. Não. O meu objetivo agora é poder ajudá-lo em algo fundamental. Como podemos vencer o medo? Porque Deus quer que nós possamos, ao nível espiritual, existem 3 respostas diretas ao medo. Isso é extraordinário e é a boa nova que eu tenho para você e para cada um de nós hoje. Como vencer o medo? Nós vencemos o medo na nossa vida através de 3 fatores: verdade, amor e fé. Essas são as soluções que a Bíblia apresenta. A primeira delas, como vencer o medo? Aceite a verdade. Na palavra de Deus nós encontramos a linda declaração de Jesus Cristo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E a famosa frase que Cristo diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Alguns estudiosos dizem que nós nascemos somente com 2 temores, que bebês basicamente só têm medo de 2 coisas quando nascem: medo de cair de altura e medo de som alto. Só 2 temores básicos. Mas eu li aqui uma lista enorme de medos, né, que nós temos, né? Medo de fracasso e inadequação. De onde é que vem tudo o resto? O que significa se quando a gente nasce só tem 2, depois vai crescendo tem um monte? Significa que todos os outros medos e ansiedades que nós temos, nós desenvolvemos, a gente aprende. Interessante que aqui, né, eu não vou perguntar porque a gente não tem tempo, mas se eu perguntar, quem aqui tem medo de rato? Alguns vão ter e outros não, né? Eu tenho pavor de rato, né? Altura, rato, a minha lista é essa, né? Quem tem medo de cobra? Tem uns quem tem medo de aranha, né? A gente vai fazer, cada um tem medo de uma coisa. Por que esse aqui tem medo de uma coisa e o outro do outro? Porque experiências da vida nos levam a desenvolver temores, medos. A boa notícia é que se você aprendeu, tem como você desaprender. Aquilo que a gente aprende a carregar durante a vida inteira, nós podemos, queridos, largar no nosso caminho. E essa é a maravilha que a Bíblia nos apresenta, que Deus quer te dizer hoje.
Eu já mencionei a vocês aqui no passado de que em casa a gente foi se acostumando um com o outro, né? E eu logo no começo do casamento percebi uma coisa que a minha amada tinha medo de escuro. E que coisa, porque eu gosto de dormir no escurinho total, todo fechadinho, assim que eu gosto de dormir. E ela, chegamos da lua de mel, tão lindo, né? Falei para vocês, né? Comemoramos nossa lua de mel de 30 anos, que beleza, que alegria, Deus é bom demais. Mas 30 anos atrás era uma complicação. Era difícil porque chegamos da lua de mel, a primeira, e eu tão feliz, né? Ali com a minha amada, fechei tudo para dormir. E ela foi e abriu tudo para dormir. Falei, mas o que está acontecendo aqui? Não, que eu não consigo dormir totalmente no escuro. Falei, mas que tá louca? O que está acontecendo? Medo do escuro. Medo do escuro. Essa batalha eu venci, né? Hoje ela gosta também de dormir no escurinho, mas foi perdendo medo. Interessante isso. Com o passar do tempo, conversando, não precisa ter medo, não acontece nada aqui, querido. Só estou eu aqui, tá vendo aqui? Não estou enxergando nada. Lógico, está no escuro total, a joia. Mas eu estou aqui, não precisa ter medo. Ela foi aprendendo a perder o medo do escuro. Querido, muito daquilo que a gente aprende na vida, que causa medo, não é real. Não é real. Um estudo indica que 40% dos medos, das ansiedades que nós temos, são respeito a coisas do futuro que nunca vão acontecer. 30% dos medos que a gente tem, dos temores, são relacionados ao passado, não tem como mudar. 12% dos temores são totalmente desnecessários. Coisas que não vale a pena nem pensar. 10% aspectos bem insignificantes também. Então significa que somente 8% das razões que de fato nos levam a ter medo, você deveria dar atenção. Você deveria, de certa forma, pensar. Muitas vezes a informação que a gente recebe nos leva a tomar decisões inadequadas. E são essas coisas que nós aprendemos com amigos, com pais. Você lembra de coisa que seu pai e sua mãe passou para você, que você foi desenvolvendo com medo e depois você fica dizendo, que loucura é essa que eu fiquei com medo a vida inteira e não precisa ter medo dessa coisa? Muitas vezes as interpretações que nós damos a fatos também não é correta. Nós temos que vencer esse desafio, queridos. Nós precisamos vencer o desafio e é através da verdade. Através da verdade. Nós temos que desafiar essas crenças com a verdade de Deus. E a verdade aqui, você que está em casa, é a verdade com V maiúsculo. Cristo diz, conhecerão a verdade e ela vos libertará. Na verdade, grande parte dos temores que nós temos nunca foram e nunca serão reais. Por isso, busque aqui, na carta de amor a Deus a nós, a verdade necessária para te libertar. Além disso, uma outra atitude fundamental para nós para vencer o temor e o medo é viva o amor. Essa é a segunda resposta que nós temos que desenvolver. A palavra de Deus diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. O verdadeiro amor, ele expele cada partícula de medo da nossa vida. Esses dois sentimentos não andam juntos. O amor neutraliza o medo. E pelo menos dois aspectos aqui. Quando nós recebemos ou reconhecemos o amor de Deus por nós, quando nós percebemos realmente que Ele se interessa, Ele se importa conosco, isso é fundamental a nós. E quando nós confiamos no amor de Deus na nossa vida, nossos temores, nossas ansiedades, elas se vão. Ouça com atenção o que a Bíblia diz. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E além disso, o amor também neutraliza o medo quando nós entendemos o amor de Deus em nossa vida para outras pessoas. Sobre o amor ao próximo. Sua palavra nos diz, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus e quem não vê, se não amar a seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Queridos, vou ler novamente aqui. Pulei uma linha, não podemos. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Se não amar a seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. A gente nunca pode esquecer que existem pelo menos 3 possíveis caminhos
em nossa atitude de viver. Ou você foge de algo, ou você foge de alguém. Ou você vai de encontro a algo ou com raiva nessa situação. Ou você vai ao encontro de algo, alguém com amor. Quantas histórias já vi, já li a respeito de mães que no momento do desespero salvaram seu filho. Por quê? Porque o amor leva uma mãe, leva um pai a tomar decisões inconcebíveis para poder, de certa forma, trazer a salvação. Amor faz isso. O amor faz isso. E aqui nós vamos ser sinceros. Qual é a palavra que de fato expressa a sua reação e atitude diante de uma dificuldade? Medo ou amor? Tem gente que fala, eu não quero me machucar, eu não quero fracassar, eu não quero passar por isso, estou cansado. Queridos, somente o amor faz com que o foco saia de você para aqueles que estão ao seu redor. Porque cada vez que você diz eu não quero, eu não quero, eu não quero, preste atenção, você está repetindo uma palavrinha, eu. Sua preocupação é só com você. Quanto mais amor você tiver no seu coração, menos medo você sentirá. Mas tem a terceira resposta, que é a solução básica também para o problema do medo. Avance pela fé. E sabe qual a diferença entre medo e fé? É que o medo espera pelo pior de uma situação e a fé espera pelo melhor da mesma situação. Amo este texto que nós encontramos no livro dos Salmos. Davi diz, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei em ti. Teve um dia que Deus chegou para um homem chamado Moisés e disse para ele, vá ao homem mais poderoso do mundo e diga para ele que o meu povo vai ser libertado. Para libertar o meu povo do cativeiro, eu vou cumprir uma promessa, estabelecer uma nação para que possa ter uma nova esperança nesse mundo. E você, Moisés, vai ser fundamental. Essa é a missão que eu tenho para você. E você só precisa de uma coisa, Moisés. Você tem que confiar em mim. Moisés estava meio assim, mas no final ele disse sim. Tá bom, Senhor, eu vou confiar em ti. Séculos mais tarde, Jesus foi indagado por um jovem que era rico, que ele deveria ali fazer algo para alcançar a vida eterna. Jesus falou para ele, eu quero que você vá e venda tudo que você tem. Pega as suas riquezas, reparte entre as pessoas, quero que você esvazie suas contas bancárias, se livre de tudo. E aí depois que você se livrar de tudo que você dá para os pobres, você me segue, a gente vai ser amigo para sempre, vai ser uma aventura extraordinária para a sua vida. Mas só tem um detalhezinho, você tem que confiar em mim. Aquele jovem escutou de Jesus Cristo e falou, sem dinheiro, esquece, eu não tenho que confiar em ti. Dois exemplos bíblicos, queridos. A experiência de Moisés e a experiência do jovem rico. E a experiência dos dois, basicamente, são as duas respostas que nós temos como seres humanos para Deus. Porque sempre na história humana houveram só dois grupos de pessoas. Uns que dizem sim, Senhor, tá bom, eu vou confiar. E quem diz não, não tem nem jeito, não quero nem saber, não vou confiar em nada. É interessante que você, quando você lê toda a Bíblia, você não encontrou uma pessoa que diz assim, eu confiei em Deus e eu me arrependi. Queridos, muitas outras vezes, através dos séculos, pessoas disseram não quiseram um compromisso com Deus, decidiram não confiar nele, decidiram seguir seus próprios caminhos. E ao final, tudo isso fizeram por causa da ansiedade e por causa do medo. Nunca se esqueçam daquilo que Davi disse, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Deus, Ele quer que nós confiemos nele. E nunca se esqueça, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia afirma que Deus é amor. E também encontramos nas Escrituras Sagradas que Ele é o autor e consumador da fé. Percebe? A resposta aos nossos temores não é uma fórmula, não é uma filosofia, não é uma hipótese. A solução para o nosso medo é uma pessoa. Quando nós pensamos nessas três soluções espirituais para os nossos temores, verdade, amor e fé, nada mais a gente faz do que apontar para uma pessoa. Uma pessoa que é a existência da razão desse livro. Alguém que toma a decisão de se manifestar a nós através dessas páginas. E hoje, mais uma vez, Ele convida você a, quem sabe, tomar pela primeira vez na sua vida a decisão de melhor conhecer aquele que é apresentado nesse livro. Porque é aqui que você vai encontrar verdade. É aqui que você vai encontrar o puro amor. E é aqui que você vai aprender a desenvolver a verdadeira fé.
Eu tenho certeza que você hoje está assistindo esse programa, vocês estão aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele te trouxe hoje, nesse momento, a essa situação, para dizer para você, não tenha medo. Filho, eu estou contigo. Filha, confia em mim. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a essa pandemia, confia em mim. Na verdade, o medo não permite que o ser humano se aproxime de Deus. O medo faz com que nós fujamos dele. E na dimensão espiritual só há duas formas de nós respondermos ao convite de Deus. É a resposta de Adão ou a resposta de Davi. Adão disse, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Davi diz, quando eu sentir medo, confiarei em ti. Duas maneiras de responder. E se você sente medo, se você que está aqui ainda tem algum temor no seu coração, escolha uma das duas respostas. Você não quer vencer o temor, vencer o medo? Quem sabe hoje começa uma nova etapa na sua vida. Uma nova jornada na qual você pode dizer, venci. Como? Através da verdade, por amor e por fé. Talvez seja a mais importante decisão que você possa tomar na sua vida exatamente nesse momento. A decisão de aceitá-lo, este Deus em sua vida, para que de forma plena e completa você possa vencer teus temores, tuas ansiedades. E para isso você apenas precisa escutar dele. Filho, filha, não tenha medo. Confie em mim. E hoje ele diz para você que está aqui. Filho, filha, não tenha medo. Confie em mim. E ao ouvir que você responde, qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta? Como eu sempre gosto de dizer, não deixe nunca para amanhã o que você pode dizer e fazer hoje. Filho, filha, ele diz, não tenha medo. Confie em mim. Deus eterno. Senhor, para muitos de nós, essa quem sabe seja a maior batalha da nossa vida. Fazer com que as máscaras do medo, da ansiedade, que impedem que possamos ser ou expressar de fato quem somos, para que possamos tomar decisões importantes e viver segundo teu propósito, teu sonho na nossa vida. Oh Deus, vivemos nesse momento uma tempestade causada pela pandemia, mas maiores tempestades virão no futuro e queremos ter a resiliência e a esperança necessária. E para isso suplicamos nesse momento, Pai eterno, que a tua verdade, teu amor e a fé possam nos guiar, orientar, e que cada um de nós possa sempre escutar de ti, filho, filha, não tenha medo, confie em mim. E isso eu te lhe suplico em nome dele, teu Filho amado e nosso Salvador Jesus, hoje e sempre. Amém, meu Deus. Amém, Senhor.